Graça e paz da parte de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciamos novamente o nosso estudo, nossa pequena meditação dos momentos do Apocalipse. Hoje vamos ver Cristo se identificando com a sua igreja e o trabalho que ele está fazendo pelos seus servos na terra. Nós, no estudo passado, mostramos como Cristo se apresenta, em que local ele está, no santo, até o ano de 96, que é o que estamos estudando nesse momento, em que João está na ilha de Patmos, sobre o império de Domiciano, o imperador romano, e hoje, a partir do versículo 15, vamos identificando o nosso Salvador, como ele próprio se identifica como sacerdote, filho do homem. Diz, os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, mostrando aqui o trabalho que ele faz. A palavra de Deus fala, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Cristo Jesus, enquanto na terra, se teve esse trabalho todo sendo feito, andando de lá para cá, daqui para lá, o tempo todo preocupado com as suas igrejas, e hoje não é diferente. Esse refinado como fornalha mostra exatamente esse trabalho que ele faz, como representando as igrejas todas que ele conhece, uma a uma, já que estão, como ele próprio diz, em todas as igrejas, quando duas ou mais pessoas se estiverem reunidas em meu nome, eu me farei presente. Então, ele mostra esse cuidado com a sua igreja, e o texto diz, a sua voz como a voz de muitas águas. Ou seja, por que a voz de muitas águas? Porque, na verdade, águas na palavra de Deus também são multidões, nações, povos e línguas. A voz de muitas águas é uma voz que alcança todo mundo, está aberta a todas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida a todas as multidões, nações, línguas, a todos. Por isso esta voz como voz de muitas águas, mostrando que aquilo que Cristo quer ensinar, ele quer ensinar a todos. Nem todos aprendem porque não se colocam numa posição tal que possam ser ensinados por ele. Porém, a voz dele continua sendo uma voz de muitas águas porque quer atingir a todos, não querendo que ninguém, absolutamente ninguém, se perca. Diz o versículo 16, ele tinha na sua direita 7 estrelas, da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Então, ele tinha na sua direita, a mão direita ou o braço direito é a mão do favor, ou seja, na sua direita 7 estrelas. As estrelas, nós vimos um pouco mais abaixo no versículo 20, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, na sua direita, no seu favor imediato estão os ministros, estão os pregadores, mas não os pastores que se autodenominam pastores, mas não pregam as verdades bíblicas. Se o seu pastor não prega o Apocalipse, há algum problema com ele. Porque o Apocalipse é exatamente o livro que precisamos aprender nos dias de hoje. É a história sendo contada hoje, é o tempo em que vivemos hoje. E aqui ele diz, na sua destra 7 estrelas, ou seja, ele tem, os ministros todos têm que estar sobre a mão de Cristo Jesus, porque ele é o único cabeça da igreja. Nós temos que ser obedientes a ele, obedientes à voz dele, obedientes ao que ele diz, uma vez que ele conhece cada um dos ministros que pertencem a ele e, obviamente, está trabalhando no coração de cada um deles. Dos ministros que são dele, repito, por isso 7 estrelas, ninguém fica fora. 7 é o número da plenitude, como já falamos, por isso também é dito aqui que os ministros todos estão na mão dele e ele conhece todos eles. Cristo tem um favor especial pelos seus ministros, porque sabe que os seus ministros é que devem alimentar as suas igrejas. Por isso o Apocalipse é destinado a esses ministros. Representa não só os anjos de Deus, mas representa também, repetimos, os ministros aqui na terra, que são alimentados constantemente pelo próprio Cristo Jesus através de sua palavra. Da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Essa espada é a palavra, é a Bíblia. Alguns ministros, ou que se dizem ministros, simplesmente apresentam que o Velho Testamento não está mais em vigor. Mas aqui mostra que da boca dele sai uma espada de 2 fios. Novo e Velho Testamento com igual peso.
Por quê? Porque o Velho Testamento, ele é a raiz do Novo Testamento. Um não sobrevive sem o outro. Um ajuda o outro. Nós encontramos o Apocalipse como um desses fios e encontramos Daniel, que é a profecia. Daniel como profecia, Apocalipse como revelação. Daniel no Velho Testamento, Apocalipse no Novo Testamento. Você estuda Daniel e Apocalipse junto e você vai entender como Deus de fato revelou já a Daniel as coisas que iam acontecer no futuro. E mais, essa espada aguda de 2 fios, ela apresenta a verdade do Novo e do Velho Testamento como realmente aquilo que separa medula, osso, ou seja, faz uma nova criatura, separando o homem carnal do homem espiritual. Esta espada de 2 fios é que é capaz de criar uma nova criatura, fazer um novo homem espiritual no lugar do homem carnal. E o Apocalipse não está fora desse contexto. E é dito ainda, seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. De novo, né? Quando Moisés disse, Senhor, mostra-me a tua glória, Deus diz a ele, Moisés, esconde-te no fundo da rocha e eu farei passar diante de ti toda a minha bondade. Não estranhe então se aqui está sendo mostrado uma realidade que é, assim como a bondade de Deus só pode ser vista em Cristo Jesus por Moisés, também hoje a bondade de Deus só pode ser vista na face de Jesus Cristo. Por isso ele emana a glória desse Deus maravilhoso. E muitas vezes as pessoas estranham, por que Deus não vem à terra? Por que se Deus é um pai de amor, ele não vem, não me dá um abraço, ele não me atende, ele não faz isso, ele não faz aquilo? Imagine você o sol agora aproximando-se da terra. O brilho da criatura não pode sobrepujar a glória do Criador. Jamais Deus poderia, enquanto nós estamos nesse estado carnal, aproximar-se de nós, porque ele brilha mais do que o sol. O calor que ele emite, a luz que ele emite é mais forte do que o próprio sol, uma vez que o próprio sol foi algo criado por ele e não pode sobrepujar a glória que ele próprio tem. Por isso, na face de Jesus Cristo, nós vemos a bondade dele. Algumas pessoas dizem, não, mas Deus parece mais duro do que Jesus, Jesus parece mais bonzinho. De maneira nenhuma. Jesus disse, inclusive, quem vê a mim, vê o Pai. É apenas a falta de entendimento bíblico que faz com que nós, por vezes, imaginemos que Jesus era melhor que Deus ou vice-versa. De fato, nós queremos ver a bondade de Deus, basta olhar para Jesus, basta olhar o que ele fez. Ele não fez nada que o próprio Pai não tenha feito através dele. Versículo 17, e eu quando vi, caí aos seus pés como morto. Imagine você agora contemplando praticamente a luz do sol. Claro que Cristo aqui revela apenas aquilo que ele pode suportar, mas ainda assim eu caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua direita mão, mostrando favor, direita, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Não tenha medo, eu morri, mas eu ressuscitei. E esta é uma promessa a todos os meus servos na terra, todos aqueles que aceitam esta aguda espada de 2 fios, a palavra de Deus, que pode fazer de cada um deles pessoas espirituais que finalmente viverão por toda a eternidade. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Hoje existe uma luta homérica. Se você observar a bandeira do Vaticano, a bandeira do papado, você verá que estão ali 2 chaves. O que está se tentando dizer ali é, eu tenho as chaves da morte e do inferno. O papado toma o título de Jesus Cristo na terra, mostrando-se, apresentando-se como sacerdote das nações, como pai de todas as nações. Por isso a palavra de Deus também diz, a ninguém chameis de vosso pai na terra, porque um só é o vosso pai que está nos céus. Aqui está mostrando quem de fato tem a chave da morte e do inferno. Ou seja, do sono da morte e também do inferno. Quem pode livrar você do sono da morte, que foi aquele que ressuscitou Lázaro, e quem pode livrar você também da destruição final do inferno, ou a chamada segunda morte. É Cristo Jesus quem tem, porque ele recebeu do Pai o poder e o direito de ter as chaves da morte e do inferno.
ele venceu a morte, por isso ele conquistou a morte, ele conquistou o inferno. Na cruz do Calvário ele conquistou a vitória sobre o sono da morte, e no Getsêmani, ao suar gotas de sangue, ele conquistou a vitória sobre a morte eterna, que é a separação final entre Deus e o homem. Ali o Pai se afasta dele, porque ele ali assume todos os pecados da humanidade, mas ele conquista este direito novamente, porque em nenhum momento pecou. Assumiu os pecados da humanidade, mas ele próprio nunca pecou. Por isso, estas duas vitórias são importantes que ele oferece a nós. A vitória sobre o sono da morte, sobre a sepultura, mas também a vitória sobre o inferno ou sobre a destruição final. Por isso, é ele, o nosso sacerdote, o único que tem as chaves da morte e do inferno. Não seja enganado. Repetimos. Hoje, um ser sobre a terra arroga ter as chaves sobre a morte e sobre o inferno. A Inquisição matou milhares, e esses milhares que morreram como hereges, condenados pelo papado ao inferno. Levantarão naquele dia que Cristo virá buscá-los. Por quê? Porque morreram conscientes de que o único que tem de fato e terá para todo sempre as chaves da morte e do inferno é o nosso Senhor Jesus Cristo. Medite nisso. Que Deus te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo.